Olá, sejam bem-vindos a mais esse Evangelho à Distância, gravado pelo Grupo Espírita Casa do Caminho. A nossa casa, ela está situada em São Paulo, na Vila Mariana, na Rua Estado de Israel, número 59, no Brasil. É uma casa espírita que este mês de outubro está cumprindo 50 anos de existência. Então, nós estamos bastante contentes, temos muitas lives, temos muita programação para comemorar essa data tão festiva para nós. Então, é com grande alegria que nós os convidamos para mais esse Evangelho e pedimos para que, ao assisti-lo, esteja onde você estiver, que procure um lugar tranquilo, que procure um lugar calmo, porque é o momento de nós ouvirmos a palavra do Evangelho de Jesus e com as explicações de acordo com a doutrina espírita. Então, nós esperamos com isso possamos estar levando esclarecimento, estar levando paz, luz para você, esteja onde estiver. E assim, então, nós vamos fazer uma harmonização antes de começarmos a palestra, que hoje será trazida pelo Carlos, com um tema que trata sobre o batismo de Jesus e o batismo nas igrejas. E, na sequência, nós teremos também as vibrações que todos poderão acompanhar, que serão trazidas pelo Quintino, depois um passe e o encerramento, que será trazido pela Laís. Então, nós convidamos a todos para fechar os olhos, respirar profundamente, deixar para fora todas as tensões, as atribulações do dia a dia, e nos concentrarmos nesse momento. E assim, respirando mais profundamente, elevamos nosso pensamento ao Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos de Luz, aos mentores da Casa do Caminho, em especial a Itaporã, e vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Rogamos ao Mestre que, mais uma vez, dê sustentação aos nossos trabalhos, dê amparo ao Carlos para que ele seja feliz em suas colocações, que ele possa nos trazer com clareza as interpretações, as explicações sobre mais uma passagem do Evangelho de Jesus. E assim, elevando novamente nosso pensamento a Deus, lhe rogamos para que Ele esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Carlos, com você, por favor. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje nós vamos abordar o tema, o batismo de Jesus e o batismo das igrejas. E para começar então a nossa reflexão, eu trouxe vou ler uma anotação de Marcos, o evangelista, sobre os ensinamentos de Jesus, que está no capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Então, nessa passagem do Evangelho de Jesus, anotado pelo evangelista Marcos, ela se refere ao batismo que João Batista realizava no Rio Jordão. Então, nós vamos fazer, à luz da doutrina espírita, que nos ensina que a nossa reflexão tem que ser baseada na razão, vamos fazer algumas considerações sobre o batismo
que o João Batista fazia no Rio Jordão, e Jesus, inclusive, foi batizado por ele, e o que as igrejas têm feito, né? Não é uma crítica à igreja, mas é só algumas constatações pela lógica, para ver se a gente chega a alguma conclusão racional. Então, quando o João Evangelista, né? Não, quando João Batista fazia o batismo das pessoas, o que ele pedia às pessoas? Que elas reconhecessem que tinham errado, né? Então, que elas se penitenciassem da seguinte forma: puxa, eu errei, então eu vou lá me batizar para começar uma nova vida. E é exatamente, né, o que o Marcos anotou, né? Aquele que crê será salvo e aquele que não crê será condenado. Mas será que Jesus condena alguém? Né? O que será que ele quis dizer com ser salvo e ser condenado? Então, se a gente for, né, fazer uma análise bem racional, aquele que crer e for batizado será salvo. O que significa isso? Né? O batismo de Jesus é nós começarmos a aprender com ele e despertarmos por uma outra realidade. Então, aqueles que aprendem com Jesus vão ser salvos. Salvo do quê? De todas as dificuldades, todas as adversidades, né, que a humanidade passa, a grande maioria da humanidade, não vou dizer todos, por desconhecer o Evangelho de Jesus. Então, aqueles que, no batismo de Jesus, né, nesse momento feito por João Batista, né, no Rio Jordão, era isso, as pessoas reconheciam que erravam e elas então começavam a aprender com os ensinamentos de Jesus. Então, essas pessoas, tanto lá no passado como hoje, quem aprende com Jesus fica salvo das adversidades, porque nós temos que nos conscientizar que todos nós somos espíritos eternos. Então, uma encarnação é um período letivo, né, que um dia vai ter fim, nós retornaremos ao plano espiritual e depois de alguns anos, né, às vezes depende muito da evolução de cada um, nós voltaremos à matéria, né, até nós irmos crescendo espiritualmente, até chegar um momento que nós teremos um grau de evolução que não precisaremos mais retornar à matéria. Mas o que a gente aprende na doutrina? Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele quer retornar para ajudar aqueles que estão no caminho. E o grande exemplo, sem dúvida nenhuma, é Jesus. Então, se nós formos ter essa consciência, né, do batismo de Jesus, a gente vê que tem uma lógica, né? Aquele que crê será salvo e aquele que não será condenado. Condenado ao quê? As dificuldades que ele vai ter que atravessar até que um dia ele desperte para os ensinamentos de Jesus. Alguns questionam, mas Jesus precisaria ser batizado? Porque ele foi lá encontrar com João Batista, né? Será que Jesus precisaria ser batizado? Não. Né? Na minha reflexão, na minha análise, dois motivos o levaram a ir até o João Batista. Primeiro, para que João Batista o conhecesse. Porque o João Batista falava, ele era um profeta que viria alguém melhor do que ele, que traria os ensinamentos. Ele não sabia quem, então Jesus se apresentou a ele como o Messias. E o segundo, a humildade, porque o João Batista falou, não, o senhor não precisa ser batizado, eu não sou digno de batizá-lo. Mas Jesus falou, não, cumpra-se o que foi determinado. Ou seja, a humildade dele, que ele não, se ele falasse, não, tá bom, então não preciso ser batizado, ele não deixaria um bom exemplo. Então ele falou, não, cumpra-se o que foi determinado. E aceitou o batismo como um gesto de humildade, não mostrando que ele é superior a ninguém. Ele nunca fez isso ao longo da sua jornada conosco, através dos seus ensinamentos. E o batismo da igreja? Né? O que significa o batismo da igreja? Bom, pela igreja, o batismo é para tirar o pecado original que veio de Adão e Eva. Ora, que pecado original é esse? Que eles se uniram e começaram a povoar o planeta? Mas não é, a gente não aprende, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Por que a gente aprende crescei-vos e multiplicai-vos, como fala Jesus, como fala os benfeitores? Porque são oportunidades de reencarnação, então não pode ser um ato falho. Duas pessoas que se amam, verdadeiro amor, e se unem e criam, geram filhos,
elas estão dando oportunidade de espíritos virem para reencarnar e aprenderem. Então não tem muita lógica isso, mas vamos continuar. Então vamos dizer que pelo batismo da igreja, né, que é para tirar o pecado original. Então se uma criança, né, e duas crianças, uma do sexo masculino e uma do sexo feminino, né, foram batizadas pelos seus pais, elas não têm mais o pecado original. Então se essas duas crianças se encontram já adultas e formam uma família e geram uma outra criança, não tem lógica. Se ele já não tinha o pecado original, a criança gerada não vai ter. Porque Jesus fala isso. Nenhum filho responde pelos seus pais e nenhum pai responde pelos seus filhos. Pelo contrário, ele fala o quê? A cada um segundo suas obras. Ou seja, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Então não tem muita lógica. Se duas crianças batizadas se uniram e geraram uma terceira criança, se as duas já estavam batizadas, não tinham o pecado original, por que aquela criança gerada ia ter o pecado original? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes, né, os ritos das igrejas, né, infelizmente, não estou dizendo que a própria igreja, mas a própria sociedade, vê aquilo lá como algo social. Olha, meu filho foi batizado, a minha filha foi batizada. Então eles têm mais o cunho social de mostrar para a sociedade do que um cunho religioso, um cunho de aprendizado dos ensinamentos de Jesus. E assim acontece, né? Então a igreja em geral ela tem os seus sacramentos, né? E os seus sacramentos têm os seus ritos, né? Batizar com água, com óleo, com sal, o que seja, né? Mas não é necessário nada disso. Não estamos aqui condenando, nós estamos fazendo uma análise à luz da doutrina espírita, né? Nós sabemos que não precisa nada disso, porque o que Jesus quis nos trazer com o batismo é o despertar para os seus ensinamentos. Foi onde ele começou os seus ensinamentos. Isso sim é importante para nós. Conhecer o Evangelho de Jesus, aprender com ele, por isso ele é considerado mestre, e principalmente colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que nós estamos aprendendo. Nós não devemos também fazer uma autocobrança muito grande. Ah, eu já aprendi tal ensinamento de Jesus, mas eu não consigo vivenciá-lo no meu dia a dia 100%. Em algumas ocasiões sim, em outras não. Então, se a gente faz uma cobrança muito grande em cima de nós mesmos, né, isso pode ser uma coisa prejudicial, porque a gente começa a fazer a reflexão, ah, eu não sou capaz, né, de vivenciar isso, e a gente começa a viver no passado, ah, puxa, eu fiz aquilo, eu não deveria ter feito, e agora se eu não tivesse feito isso, não teria acontecido aquilo. Não, eu acho assim, o passado ele é importante, mas importante em qual situação? De nós fazermos uma reflexão de onde nós erramos e nos empenharmos para diminuir esses erros. Se possível, até zerar. Eu sei que às vezes numa encarnação é muito difícil, né? Mas eu brinco assim, né? O espírita, né, tem que tomar muito cuidado, porque como ele sabe que tem a certeza que as reencarnações são fatos, né, comprovados já, então eu falo assim, então deixa para a próxima encarnação, nessa não vai dar certo. Não, nós temos que tomar o cuidado de não ter esse raciocínio ou essa postura, de deixar para a próxima encarnação. Nós temos que nos empenhar para essa encarnação melhorar o que for possível, né? E comemorar nessas pequenas conquistas, porque tudo isso faz parte do que nós chamamos, né, a reforma íntima, a renovação interior, deixar o homem velho para trás. Porque nós temos milênios de experiências, né, na matéria, desde lá da época das cavernas, né, e aquilo ainda está enraizado em nós. Por isso que há muito desejo de vingança, tem muitas coisas não adequadas ao Evangelho de Jesus. Porque essas pessoas não aprenderam, e como trazem toda essa bagagem de outras vidas, lá de milênios, elas têm que começar a aprender para deixar isso para trás. É o que nós chamamos de reforma íntima, né? Deixar o homem velho e começar o novo. E isso nós temos que ter a consciência que vai acontecer gradativamente. Não vai ser da noite para o dia que nós vamos ler o Evangelho, vamos tomar conhecimento dos ensinamentos de Jesus
e amanhã não vamos errar mais nada. Não. O que nós aprendemos na doutrina? Né? Que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E a transformação moral ela leva um tempo. Né? Nós vamos assimilando a ideia, nós vamos nos esforçando para colocar em prática no dia a dia, um pouquinho hoje, amanhã mais um pouquinho, e assim nós vamos galgando, né, como a gente fala, a escada da evolução espiritual. Então nós não temos que fazer crítica a nenhuma religião. Nós temos que entender que o batismo de Jesus é o despertamento para os seus ensinamentos. Se outras religiões adotam outros ritos, outras coisas, não precisamos criticar. A gente sabe que aquilo não é necessário. E principalmente que não seja um cunho social para mostrar para a sociedade. Hoje, infelizmente, tem muito disso, né? As pessoas que têm mais poder aquisitivo, né, pegam, às vezes reservam uma igreja só para o batismo do seu filho ou da sua filha, a melhor roupa possível, uma super festa depois do batizado, e nada disso é necessário. Nós temos que ter a simplicidade, o amor de Jesus, né, entender que os seus ensinamentos são importantes e despertar para esses ensinamentos, esse é o verdadeiro batismo, é o batismo de Jesus, né? Começar a vivenciar o que nós estamos aprendendo. Nós temos na doutrina espírita, né, o nosso querido confrade, o Haroldo Dutra Dias, que ele fez uma tradução maravilhosa do Evangelho de Jesus, não com o cunho da doutrina espírita, porque cada religião, né, que traduziu o Evangelho de Jesus para a língua portuguesa, ela deu um foco que interessava para ela, né? Então, nós temos várias traduções de várias religiões, e o Haroldo Dutra Dias, ele não foi falar, vou aprender aramaico, grego, ele foi aprender mesmo grego e aramaico para fazer a tradução com a visão da doutrina. Não, não é isso. Ele fala que o objetivo dele é trazer o Evangelho na sua pureza, como se nós estivéssemos na presença de Jesus, sem nenhum cunho doutrinário, nada religioso. Então ele procurou a verdadeira pureza. Então é um evangelho muito bonito, ele foi lançado em 2010 pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, ele se esgotou rapidamente lá em 2010, há uns 2, 3 anos atrás houve uma nova edição que ainda está disponível, muito gostosa de ler, né, que eu recomendo a todos. Ah, mas eu tenho um Novo Testamento em casa, não faz mal, leia, não tem importância. E conforme nós vamos avançando no nosso conhecimento, nós buscamos outros livros. A literatura espírita, né, ela é rica nisso. Né? Chico Xavier, mais de 400 livros. Divaldo Pereira Franco, também centenas de livros. Ivone Pereira do Amaral, livros. Nós temos muitos livros. André Luiz, né, através do Chico Xavier, toda a vida no mundo espiritual que começa no nosso lar. Então nós temos uma bagagem muito grande para aumentar o nosso conhecimento do Evangelho de Jesus. E temos a bênção de estarmos no Brasil, né? Ou os que estão me ouvindo aqui fora do Brasil, mas que conhecem a língua portuguesa, aproveitem a oportunidade. Temos muita literatura na nossa língua portuguesa. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque nós podemos considerarmos, né, que nós temos, não vou dizer privilegiado, mas nós somos abençoados de ter toda essa literatura na nossa língua mãe, na nossa língua portuguesa, né? Lógico que existe muita tradução, os livros do Chico têm traduções até para a língua japonesa, né? Então nós temos assim muito material nesta encarnação para aprofundarmos os conhecimentos que Jesus nos trouxe. E eu brinco assim, né? O Evangelho, dependendo da tradução, do tamanho da letrinha, lá tem algo mais ou menos em torno de 300 páginas, vai. Então, se a gente se propor a ler o Evangelho, uma página por dia não leva nem 2, 3 minutos. Em um ano a gente lê o Evangelho inteiro. E a gente já então começa a despertar, né? Para ir. Puxa, eu vou reler de novo. Eu li essa tradução, agora eu vou ler outra. Vou ler do Haroldo Dutra Dias. E assim nós vamos assimilando, sem aquela preocupação de decorar. Não temos que ter essa preocupação de ler o Evangelho e decorar. Muitas vezes alguém me pergunta, mas quem foi o evangelista, em que capítulo, em que versículo? Ah, não sei. Isso é o que menos importa, porque se eu quiser, pego o Evangelho na mão, procuro no índice, ou vou
num browser da internet lá, digito o que Jesus falou, eu encontro quem foi o evangelista, em quem está, em que capítulo, em que versículo. Né? Então nós temos 4 evangelistas, né, que estão no Novo Testamento, né? Muitos deles dão um enfoque do que eles vivenciaram. Marcos não foi, ele não vivenciou, né, com Jesus, mas ele pesquisou muito. Então esses 4 são Marcos, Lucas, o João e Mateus, são os quatro evangélicos canônicos que foram escolhidos. Temos outros que são considerados apócrifos, mas tudo que a gente lê sobre Jesus é válido, né? Porque isso enriquece. E no momento que a gente precisa usar esse conhecimento, seja no nosso dia a dia ou numa palavra de esperança, no acolhimento de alguém que está triste, como que, entre aspas, por milagre, ele brota na nossa mente. E a gente traz então a palavra de consolo, de acolhimento daquele nosso irmão, daquela nossa irmã que está tristinha. Então nós temos que aproveitar, né? Vamos então nos propor, né? Não importa o que nós fizemos até hoje. Mas até hoje eu nunca vi nada da doutrina espírita, nunca vi nada do cristianismo. Tudo bem, não importa. Amanhã, se a gente não tem um evangelho em casa, amanhã vamos comprar lá um Novo Testamento, não importa de que tradução, e vamos começar a ler. Daqui a um ano nós já lemos o evangelho inteirinho. Puxa, mas que bacana, né? Como é que eu posso me aprofundar nisso? A doutrina, Kardec, né, que dia 3 agora passado foi aniversário da sua última encarnação, né, ele teve um trabalho imenso para organizar didaticamente. Ele não criou a doutrina espírita, né, mas ele era da Sociedade Parisense, da Sociedade de Ciência Parisense. Ele era meio crítico disso daí, mas quando ele começou a ter contato e a pesquisar, ele viu que tinha uma realidade. Em um determinado momento, ele foi convidado para organizar didaticamente o que veio ser a doutrina espírita, que está baseada em 3 pilares, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral religiosa, que é o Evangelho de Jesus, com interpretação dos benfeitores espirituais. O Livro dos Médiuns, que é a parte científica, que aborda como funciona o intercâmbio entre a dimensão espiritual e a dimensão material. E o Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica, que foi o primeiro livro que ele organizou. Muito interessante, pergunta-resposta, muito interessante. Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu tenho que falar o que eu sinto, né? Aquilo que me toca o coração, para que eu possa também, talvez, tocar o coração de vocês que estão me vendo e ouvindo, né? Para que vocês também tenham o seu batismo a partir de hoje, para que vocês se interessem em conhecer Jesus, para que vocês sejam mais felizes. Vocês sendo mais felizes, os que estão à sua volta, seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho, seus vizinhos também vão ficar felizes, porque está vendo que você está sendo feliz. Fala, puxa, mas como é que aquela pessoa é tão feliz, né? E ela é amorosa, ela é fraterna, ela para escutar a gente, ela dá uma palavra de esperança, né? Aí ela vem conversar com a gente, né? Puxa, mas como é que você segue? Como é que você consegue isso, né? Aí fala assim, estou aprendendo com Jesus, porque nós somos eternos aprendizes. Um dia seremos colegas de trabalho dele, mas por enquanto somos eternos aprendizes da sua doutrina. Então o recado de hoje era esse, né? Faço votos que vocês tenham o seu batismo hoje, né? Sem aguinha, sem óleo, sem sal, mas que vocês despertem para o Evangelho de Jesus e sejam muito felizes. Que Jesus nos abençoe nesse nosso propósito de aprender com ele. Após os belos ensinamentos que nos foram transmitidos pelo nosso querido Carlos, é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta, e em especial, nesse momento que atravessamos,
a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, após as vibrações, é o nosso momento do passe. Então, convidamos a todos a prestarem bastante atenção no vídeo que vamos assistir na sequência e acompanhar as instruções. Vamos nos preparar para o passe espiritual. Comece a respirar profunda e calmamente pelas narinas. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Mentalize ao inspirar que você está se preenchendo com o fluido cósmico universal. Quando soltar o ar longamente, mentalize que todas as suas tensões e preocupações estão se dissolvendo. Continue. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Agora que já fizemos a harmonização física e emocional, vamos fazer a prece para nos ligarmos ao nosso Mestre amado. Jesus, nosso Divino Mestre, sê conosco neste momento, envolva-nos em seu amor e nos leve até o Pai através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje.
perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Agora, mentalize a figura de Jesus à sua frente e sinta seu doce e meigo envolvimento. Sinta que neste momento Ele derrama suas bênçãos sobre você, deixando-o limpo e renovado. Sinta o bem-estar que essa limpeza proporciona. Na presença de Jesus, sinta a energia divina penetrando pelo topo de sua cabeça e se espalhando por todo o seu ser. Sinta-o envolvendo você em paz, harmonia, amor, fortalecendo sua fé, sua coragem, sua ligação com seu mentor e com a espiritualidade superior. Sinta o convite de Jesus para adentrar o templo de Deus vivo que existe em você, inspirando-o a ter pensamentos positivos, alegria de viver, calma, serenidade, lucidez, ânimo sereno, para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática seus ensinamentos. Respire profundamente, retornando e guardando em si as lições que estes momentos trouxeram. Muita paz. E neste momento, vamos ao encerramento do nosso Evangelho, agradecendo, porque temos a certeza da presença de Jesus quando nos reunimos em seu nome. Que possamos absorver essas reflexões e levar no nosso dia a dia, cada vez que nos aproximamos de um irmão de jornada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br, clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.